Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, por óbvio, os aliados e beneficiários das ações criminosas do governo Dilma desejaria que nós nos limitássemos aqui às questões que estão relacionadas aos decretos publicados ilegalmente, ao arrepio da lei, ferindo a Constituição Federal por ausência de autorização legislativa, e pelas operações de crédito que foram também feitas se valendo dos bancos públicos, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do BNDES, para honrar despesas que são de responsabilidade ou que eram de responsabilidade do governo federal. Não. A natureza de um processo de impeachment vai para muito mais. Evidente que nós estamos considerando nesse processo não apenas os crimes administrativos, nós também estamos considerando os crimes políticos. Nós estamos considerando a metástase instalada no governo pela apropriação do patrimônio público, pela apropriação da Petrobras, pela apropriação das estatais, pela apropriação dos fundos de pensão que levaram o nosso país a se apresentar diante do mundo mergulhado não apenas numa crise política, numa crise econômica, com elevados reflexos sociais, mas, por evidente, uma crise moral. E o pior cego é aquele que não quer enxergar a realidade. E esse que não quer enxergar a realidade não tem tratamento para ele, senhor presidente. É óbvio que houve por parte da presidente não apenas o dolo, mas houve a omissão determinada. Em 22 de junho de 2015, o Tribunal de Contas da União informa à presidente da República, fazendo ela saber de um relatório em que muitos fatos são alertados à presidente da República que ela não deveria perpetrar ou continuar transgredindo a lei. Diz aqui esse relatório que foi encaminhado à presidente da República através da Advocacia Geral da União. Os fatos apurados na minudente auditoria conduzidas no processo do Tribunal de Contas revelam na gestão fiscal e financeira do exercício de 2014. Essa é uma outra questão. A presidente não transgrediu apenas as questões relacionadas ao exercício de 2015, não. Os crimes começaram lá atrás, com um sentido objetivo. Dilma I queria ir para Dilma II. E aí depois Dilma II teve que pagar pelos equívocos, pelos crimes cometidos por Dilma I. A herança gerada por Dilma I para Dilma II e foi uma tragédia anunciada. Revela aqui o documento do Tribunal de Contas. Revelam que na gestão fiscal e financeira do exercício de 2014 foram praticadas graves e intencionais violações à lei de responsabilidade fiscal com o objetivo de expandir gastos públicos sem sustentação orçamentária e financeira, com o agravante de terem sido cometidos em ano eleitoral, ao indicar uma incidência em condutas que a lei de responsabilidade fiscal veio justamente combater. Mais adiante, afirma no item 6, além das omissões intencionais na edição de decretos de contingenciamento em desacordo com o real comportamento das receitas e despesas do país. Conclua, senador. Vou concluir, senhor presidente. Houve ainda a edição de decretos para abertura de crédito orçamentário sem prévia, adequada e necessária autorização legislativa, violando a lei orçamentária anual, a lei de responsabilidade fiscal e a Constituição da República. No item 10, certamente o que abala a credibilidade do país é a prática de manobras fiscais e financeiras em desacordo com a legislação e com os fundamentos macroeconômicos da nação. Vossa Senhoria, por certo, é servidor público há muitos anos. Já viu ao longo da história ambiente de tamanha desorganização fiscal como essa? Palavra com o senhor Antônio Carlos, na condição de testemunha, 3 minutos. Senador, quanto à minha longa carreira, realmente eu tenho 44 anos de serviço público. Mas em relação
a manifestar essa opinião que Vossa Excelência me pede, eu peço que o senhor me entenda e eu não gostaria de manifestar, porque eu vim dar o meu depoimento na condição de técnico que assessora o Conselho Nacional de Justiça na emissão dos pareceres sobre as prestações de créditos adicionais, e eu penso que o que Vossa Excelência me pede é uma opinião que eu não gostaria de manifestar. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de dizer à testemunha que Vossa Senhoria se restringe exclusivamente à questão técnica, nos assuntos contidos na denúncia 1 de 2016. Não há obrigatoriedade de Vossa Excelência e não deve manifestar opinião pessoal. Eu peço a réplica, senhor presidente. Réplica, 2 minutos. No mesmo documento, o Tribunal de Contas chama a atenção, faz os devidos alertas necessários e preventivos a este governo inescrupuloso. No item 17 afirma: sobre o cumprimento das metas fiscais, sabe-se que a deterioração das contas públicas verificadas, veja, senhor presidente, senhor relator, eu não cheguei em 2014 ainda. Eu estou me referindo a sinais, a alertas que foram dados pelo Tribunal de Contas em relação a 2014. Os pareceres prévios das contas do governo referentes aos exercícios de 11 e de 13 já traziam ressalvas e alertas importantes para os riscos de operações atípicas que, se tivessem sido observados, teriam modificado para melhor o resultado de 2014. Vai adiante, senhor presidente, no item 41. Na mesma toada, segue o artigo 51 da LDO de 14, ao estabelecer que, se for necessário efetuar a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo apurará o montante necessário e informará a cada órgão orçamentário dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria da União até o 22º dia após o encerramento do bimestre, jogando por terra a farsa, a fraude de que a Lei de Responsabilidade Fiscal, de que o orçamento ao estabelecer a meta fiscal, essa meta fiscal só pode ser contabilizada, portanto, nos últimos dias do ano. É evidente, senhor presidente, que a Lei de Responsabilidade Fiscal e a própria Constituição Federal determina o exercício e a execução desses balanços bimestrais para que tudo isso possa ser acompanhado. Mas vai adiante ainda no item 43, os relatórios de avaliação do cumprimento das metas fiscais divulgadas a cada bimestre pelo Poder Executivo da União são provas inequívocas da omissão da titular do Poder. Conclua, senador. Terminou o tempo de Vossa Excelência. Já vou concluir, senhor presidente. Pelo próprio Poder Executivo da União, são provas inequívocas da omissão da titular do Poder em relação à adoção das medidas corretivas exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal para assegurar o cumprimento das metas fiscais bimestrais e garantir o equilíbrio das contas públicas no exercício de 2014. Portanto, senhor presidente, ainda que não estejamos subordinados na condição de juiz aos relatórios do Tribunal de Contas da União, conclua, senador, e mais ainda, esse tiro de misericórdia, essa pá de cal que foi dada por esse trabalho que foi feito aqui por essa comissão, atestando a existência dos decretos irregulares, mas não apenas isso, das operações irregulares e da omissão pré-determinada da Presidente da República, que se valeu do Banco do Brasil, que se valeu do BNDES, que se valeu da Caixa Econômica Federal, para que esses bancos, senhor presidente, veja Vossa Excelência, pudessem retomar uma prática que já tinha sido eliminada das regras da governança brasileira, quando lá atrás os governos se valiam dos bancos e até mesmo das antecipações de receita orçamentária para fraudar naturalmente o seu exercício fiscal e financeiro. Muito obrigado. Na condição